Muito bem. Vamos então prosseguir a nossa ordem do dia. No ponto 2 temos a audição dos peticionários da petição número 105/16ª legislatura, primeira sessão legislativa, pela equidade no reposicionamento docente e correção de ultrapassagens. Dou as boas-vindas aos peticionários aqui presentes. Temos uma delegação composta por José Joaquim Pereira da Silva, primeiro peticionário, Maria Esther Salgueiro Ribeiro, João Carlos da Cruz Pereira de Almeida, António José Dias, Luísa Maria Águeda Amaral e Teresa Noronha e Castro. Bem-vindos. Vamos então dar início à audição. Dispõe de 10 minutos para a apresentação inicial do objeto da petição. Depois os grupos parlamentares terão 3 minutos para colocar alguma questão ou pedir algum esclarecimento. E depois disporão, no final, de 10 minutos para responder em conjunto a todas as solicitações dos grupos parlamentares. Dou então a palavra, quem vai usar a palavra? Sim. São todos professores, não é? Somos todos professores. Muito bem. O professor José Joaquim Pereira da Silva tem a palavra para apresentar então a petição. Faça o favor. Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado por nos receberem. Agradecemos desde já o interesse também demonstrado pelos grupos parlamentares relativos a esta questão. Portanto, o que nos traz cá exatamente é uma questão de justiça e a luta pela equidade na carreira docente que neste momento nós não temos. Como os senhores sabem, fruto de vários decretos de leis e alterações legislativas, portanto começa em 2007 e termina com a portaria 119/2018, criaram-se muitas disparidades no reposicionamento docente, sendo que professores, portanto, com menos tempo de serviço, igualaram professores com mais tempo de serviço, com uma diferença que pode ir até 5 anos. E é exatamente isso que nos traz cá. Portanto, nós, entretanto, fizemos chegar, portanto, uma carta aberta, onde têm, portanto, esta explicação um bocadinho mais detalhada. No entanto, eu aqui queria tornar a questão mais prática para os senhores deputados conseguirem perceber melhor. Dando o exemplo de um professor, por exemplo, com 30 anos de serviço, que ingressou na carreira antes de 2011, portanto, esse professor estará agora no 6º escalão da carreira. Já o outro professor, com os mesmos 30 anos de serviço, que entrou na carreira depois de 2011, está no 7º escalão. Ou, então, ainda um professor com 26 anos de serviço, porque entrou a partir de 1 de janeiro de 2011, também está, portanto, no 6º escalão, exatamente igual àquele professor com 30 anos de serviço. Nós, aqui presentes, temos todos mais de 30 anos de serviço. Deveríamos estar, neste momento, como sabem, a carreira docente, quando assinamos o contrato com o Ministério, era de 29 anos. Entretanto, a portaria... o Decreto-Lei 15/2007 veio alterar, portanto, a carreira para 34 anos e, neste momento, portanto, nós estamos entre o 6º e o 8º escalão, quando deveríamos estar todos entre o 8º e o 10º escalão, mesmo sem os 6 anos, 6 meses e 23 dias, que muitos de nós ainda nem sequer usufruíram. Portanto, isto tem um impacto na educação na escola pública. Portanto, para nós, professores que estamos no ativo, causa uma grande desmotivação. Portanto, muitas pessoas, muitos colegas abandonaram a carreira e tencionam, alguns deles neste momento, ainda se fala nisso, em abandonarem, portanto, uma carreira que não é atrativa e que não os reconhece e valoriza. E claro que isto prejudica muito a qualidade do ensino. Para os alunos, portanto, a qualidade também diminui. Portanto, um professor, um trabalhador que não esteja motivado para o exercício das suas funções, não vai conseguir também ensinar da mesma forma, cativar os alunos e motivar os alunos. Para não falar também da quantidade de alunos que nós temos neste momento, sem professores a pelo menos uma ou mais disciplinas.
Portanto, resolver a falta de professores e valorizar a carreira dos professores, de facto, é garantir o futuro da educação em Portugal. Portanto, nós apelamos a medidas concretas, nomeadamente uma revisão imediata do reposicionamento da carreira docente, nomeadamente reconhecer todo o tempo de serviço dos professores que ingressaram antes de 2011. Portanto, estamos a falar de professores que já têm mais de 30 anos de serviço e que ainda estão a meio da carreira, comparados com outros que entraram depois e que já estão no topo da carreira. Portanto, a valorização da carreira docente é fundamental para motivar também os novos profissionais. Ninguém quer vir para uma carreira onde houve diariamente descontentamentos, conversas de café, que os professores se ganham mal, que se não são reconhecidos, não são respeitados. E também achamos que todos nós somos responsáveis pelo futuro da educação, portanto a educação é a mãe e a base de uma sociedade, é a mãe de todas as profissões e a base de uma sociedade, e portanto nós apelamos aos grupos parlamentares, neste caso, que de facto façam desta questão uma questão principal. Aliás, nós não somos nenhum grupo, nenhum partido político, somos apartidários, somos independentes de qualquer sindicato e nós, portanto, não estamos a pedir nenhum privilégio, estamos apenas a pedir que se faça justiça, porque isto é uma questão de elementar justiça. Solicitamos, portanto, um compromisso por parte dos senhores deputados e que tomem medidas urgentes para corrigir esta situação. Portanto, apelamos também ao vosso apoio para resgatar a dignidade da carreira docente e assegurar uma educação de qualidade para as futuras gerações. Teria muito mais a dizer, mas o tempo urge. Vou deixar também uma parte para o final. Eu sei que pode passar uma parte para o final do tempo que não usarmos agora, até para responder a questões. Agora, eu queria pedir um grande favor aos senhores deputados. Eu já observei algumas comissões e, normalmente, quando é dada a palavra aos senhores deputados para falarem, todos os senhores deputados falam do que já fizeram por a carreira docente, etc. E, claro que isso é importante, mas mais importante é o que pensam fazer. Mais importante é como pensam resolver esta situação, que é uma situação que, neste momento, já levou, em 2019, muitos professores a moverem ações, portanto, contra o Estado. Neste momento estão a ser preparadas ações para levar ao Tribunal Europeu. E, de facto, era isso que eu pedia aos seus deputados. Como é que pensam ajudar e pedia-vos encarecidamente para tomarem conta desta questão como uma questão de elementar justiça. Portanto, nós não podemos ter professores com um tratamento diferenciado. Fala-se muito do tratamento diferenciado entre continente e regiões autónomas, mas, de facto, aqui no próprio continente nós temos professores a sofrerem uma discriminação e isso causa muito mau ambiente nas salas dos professores e desmotiva, como eu já referi. Senhora Presidente, portanto, daria agora a palavra aos senhores deputados. Muito obrigado por me ouvirem. Não sei se fui claro, mas depois terei a oportunidade de responder a algumas questões que queiram colocar. Bem, muito obrigada. Restam 3 minutos e 1 segundo que seriam depois utilizados, se necessitarem deles, exatamente, na resposta final. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares e pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Alves. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar todas e todos os senhores deputados, cumprimentar também os peticionários. Agradecer a iniciativa, já tivemos a oportunidade também de falarmos por outra ocasião no grupo parlamentar do PSD e não deixar de dizer o que lá dissemos, ou seja, compreender necessariamente a injustiça que existe para alguns professores e a necessidade de tomar iniciativas que procurem debelar este problema. Dizer que o facto de haver da parte do PSD um compromisso para procurar resolver o problema vê-se no imediato nas iniciativas que o Governo tomou, desde logo com a recuperação do tempo de serviço
que se encontrou congelado e que durante os últimos 8 anos não houve qualquer capacidade de resolução. Se não houve essa, também não houve, durante estes últimos anos, também capacidade de olhar para esta injustiça e recuperar, ou pelo menos estabilizar, o tempo de serviço em função das alterações que foram feitas à carreira e que foi criando injustiças sucessivas, ignorando as reivindicações ao longo de muitos e muitos anos, sem que houvesse qualquer justificação aparente, uma vez que o país tinha saído da Troika e havia todas as condições para podermos ter outro tipo de resultados. Infelizmente, não se passa só com a carreira docente, aconteceu um pouco por toda a administração pública e percebemos hoje que as reivindicações que existem são todas elas justas e esta também não deixa de ser justa. Dizer-vos que, da nossa parte, para podermos ajudar a resolver o problema, ele também tem que ser integrado, como aqui se falou, numa lógica de toda a carreira docente. E o Governo já anunciou e iniciou também o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Entre várias matérias que vão ser abordadas, haverá também a questão dos índices remuneratórios, a questão das condições de trabalho, dignificação da carreira docente, melhores condições de trabalho. Isto para dizer que, naturalmente, que esta questão tem que ser abordada como o tempo de serviço o foi, abordado durante este período. Ou seja, durante o ano de 2025, estando em discussão o Estatuto da Carreira Docente, é a nossa preocupação também, enquanto grupo parlamentar, colocar esta questão na agenda, perceber também qual o impacto financeiro que possa ter uma medida destas e sabê-lo que, ou compreendendo vocês que, estando um orçamento em vigor, o impacto financeiro não pode ocorrer durante aquele período, mas pelo menos o reposicionamento das pessoas na carreira terá que ser um compromisso que tem que existir, uma vez que é facilmente contabilizado o problema que está, ou que há com os professores que vivem esta condição. Por isso, da nossa parte, enquanto grupo parlamentar do PSD, perceber que há uma nova carreira docente que nós queremos valorizar para atrair mais docentes e que naturalmente passará por motivar e corrigir as injustiças que neste momento acontecem. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Isabel Ferreira. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores peticionários e agradecer a iniciativa. Eu vou dizer especificamente o que é que o grupo parlamentar pretende fazer, mas não posso deixar de fazer aqui alguma história, porque isso é importante para que todos percebam também o contexto real dos factos. E primeiro relembrar que o 21º Governo do Partido Socialista descongelou todas as carreiras da administração pública e pôs fim à proibição das valorizações remuneratórias imposta nos sucessivos exercícios orçamentais entre 2011 e 2017. Depois, tenho que relembrar claramente a portaria número 119 de 2018, que definiu os termos e a forma de reposicionamento no escalão da carreira do pessoal docente com tempo de serviço prestado antes do ingresso na carreira. Portanto, promoveu de facto o reposicionamento dos docentes que ingressaram entre 2011 e 2017 e consagrou ainda um regime transitório para 2018. Todos concordamos que foi um marco significativo na valorização da carreira docente, mas, de facto, não acautela a situação dos docentes que ingressaram antes de 2011, ficando de fora os professores, como referiu muito bem, com mais de 20 e 30 anos de serviço, que estão a ser agora ultrapassados por colegas com menos tempo de serviço desde 2018. Esta portaria poderia ter previsto uma norma que consagrasse o princípio da não ultrapassagem e assim não foi. Queria também relembrar o Decreto-Lei 74 de 2023, que introduziu mecanismos de aceleração das progressões na carreira dos docentes, ao considerar o tempo de serviço de permanência nos 4º e 6º escalões por não disporem de vaga para a progressão. E foi também garantido aos demais docentes uma progressão mais célere na carreira, através da redução em 1 ano do tempo de serviço de permanência no respectivo escalão, e foram abrangidos cerca de 60 mil docentes. Portanto, em resumo, embora tenham sido feitos avanços significativos, é essencial que continuemos a trabalhar na eliminação das desigualdades,
para garantir que todos os docentes, independentemente do momento em que ingressaram na carreira, sejam tratados de forma justa e proporcional ao tempo de serviço na profissão. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está completamente solidário com esta petição e apoiará no sentido de que sejam revistos os critérios de reposicionamento na carreira docente, garantindo que todo o tempo de serviço dos docentes que já pertenciam aos quadros antes de 2011 sejam devidamente reconhecidos. E é também essencial proceder à correção das ultrapassagens na progressão da carreira, implementando um sistema mais equitativo e, portanto, dizer com toda a clareza que iremos ter uma iniciativa legislativa neste sentido. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar. Faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Professores, caros colegas, sejam muito bem-vindos a esta comissão. Esta comissão que tem como uma das suas missões principais ouvir todos aqueles que, de uma forma justa, exigem respostas para aquela que já de há muito peca por tardia, a justiça e a equidade na carreira docente. Professores como vocês, eu, desde 92, com mais de 33 anos de serviço na escola pública até 25 de março, os meus colegas também deputados ao meu lado também, sabemos bem o que são injustiças, desconsiderações e as vis ultrapassagens. Todos, infelizmente, tivemos a oportunidade de as sentir na pele. Desde 2007, aqui muito bem explanadas pela vossa petição e pela carta aberta, têm sido ignoradas pelos sucessivos governos e trazendo-nos hoje à calamitosa e não assumida uma real falta de professores. Foram cegas reformulações da carreira docente, o congelamento das progressões e posterior consequente falta de rigor nas diretivas de reposicionamento entre 2007 e 2017, que em vez de virem solucionar só vieram agravar a profunda discriminação entre professores, as desigualdades no sistema, ferindo a previsibilidade da própria carreira, trazendo-nos àquele que é um emaranhado e burocrático sem fim à vista concurso de professores. Desde o primeiro dia, a 6 de setembro, em frente ao Ministério da Educação, nós, Chega, estivemos convosco, literalmente, ali ao vosso lado, porque a vossa causa era também a nossa e, por tal como referi atrás, também o sentimos na primeira pessoa. De imediato entregamos nesta casa um projeto de resolução, que conhecem bem, no sentido de pressionar o Governo para esta longa e profunda injustiça que carece de resolução imediata. O princípio da não ultrapassagem é, para nós, professores, sagrado. Por tudo isto, mas não só, caros colegas, só poderia este grupo parlamentar corroborar todas as vossas pretensões, que para nós são exigências e se refletem igualmente no dito projeto de resolução por nós já apresentado e, com isto, pretendo enaltecer a vossa coragem e resiliência, facto, aliás, caracteriza esta tão nobre classe profissional na qual nos revemos e orgulhosamente fazemos parte. Referi não só porque ambos sabemos, todos nós sabemos, que este ponto relativo às ultrapassagens não se encerra neste caso específico. Tem vindo a ser perpetuado até hoje, inclusivamente neste último concurso extraordinário, em que a realidade nos mostra que deixou de ser importante quem está a fazer o papel de professor, o que importa é que os alunos estejam com aulas. Reforçamos convosco a necessidade premente da valorização da carreira docente, incentivando a permanência e a motivação dos que cá estão e dos vindouros, com o reconhecimento do papel crucial que os professores desempenham na formação das futuras gerações. No caso do reconhecimento que foi da recuperação do tempo de serviço congelado, este, diga-se, sempre foi um direito inalienável dos professores, não representa de todo um aumento salarial, sendo urgente a sua revisão. Assim, a pergunta que vos deixo é...
Assim, a pergunta que vos deixo é: como explicam que os partidos que governaram alternadamente estes últimos ciclos governativos tenham sido tão displicentes e indiferentes às evidências sucessivas de demérito da escola e dos seus profissionais, trazendo-nos à triste realidade que hoje vivenciamos? E, por fim, já conhecedores de algumas propostas para o novo Estatuto da Carreira Docente, gostaríamos de saber qual a vossa opinião sobre o assunto. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Eu peço que cumpram os tempos, temos uma grelha muito... A Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada ainda não chegou. Passava a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho sempre interessante cumprimentar os peticionários. Acho sempre interessante que, quando chega a elogia a nobre profissão de professor, esquece sempre de dizer que o que propunha era despedir milhares dos nobres profissionais da educação, porque a grande proposta que tinha para a educação era poupar milhões em currículos. Eu várias vezes confrontei o Chega com esta proposta, perguntando o que é que significava poupar milhões em currículos, e a resposta óbvia era despedir professores. Não haja diálogo, por favor. A resposta óbvia, quando se quer poupar milhões em currículos, já foi feito. Aliás, o ex-ministro Nuno Crato explicou muito bem como é que se poupa em currículos. Cortam-se disciplinas, despedem-se professores. É assim. E, portanto, para deixar as coisas claras, quando não se pode estar constantemente a saltitar de posição em posição, contanto que as pessoas não tenham memória. A recuperação do tempo de serviço foi feita tardiamente, infelizmente, e foi feita com problemas. Nós sabemos que existem problemas para docentes que não foram abrangidos pela atual recuperação do tempo de serviço. Sabemos que há problemas que decorrem do facto das cotas cumprirem a sua função, que é impedirem que docentes que teriam direito a atingir o topo da carreira atinjam o topo da carreira, e sabemos que há professores que ficaram para trás noutros processos de revisão da carreira ou de contagem de tempo de serviço, a quem nunca foi contabilizado o tempo em termos de igualdade com aqueles que, entretanto, recuperaram e que foram contratados mais tarde. São situações extremamente complexas. A contabilização de tempo de serviço é uma coisa muito complexa, e de cada vez que se acumula mais um problema, torna-se mais complexo o do passado. É por isso que o Bloco de Esquerda apresenta há tantos anos tantos projetos para resolver esta situação e para haver igualdade no tempo de serviço e no acesso ao tempo de serviço e na expressão do tempo de serviço em termos de carreira. Infelizmente, todos esses projetos até hoje chumbaram, e sempre com os mesmos votos contra, ou combinações de votos contra e abstenção, entre o PSD e o Partido Socialista. Notamos com agrado que o PSD reconheça o problema e estamos disponíveis, como estivemos no passado, para continuar a apresentar propostas que resolvam o problema das ultrapassagens. A Sra. Deputada Paula Santos, pelo PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os peticionários desta petição e as questões que trazem à Assembleia da República. Nós, ao longo de todos estes anos, temos acompanhado e temos intervido, porque também não podemos apagar aquilo que foi a intervenção aqui na Assembleia da República, com propostas concretas no sentido da recuperação do tempo de serviço, mas com o objetivo também de valorizar a carreira dos professores no nosso país. A verdade é que, ao longo destes anos, essas nossas propostas, ou seja, não foram acompanhadas pelas demais forças políticas. Caso contrário, este problema já estaria resolvido também há mais tempo. Mas há aqui aspectos, mesmo em relação à contabilização do tempo de serviço, que ainda não está resolvido. E as questões que aqui nos trazem são questões, de facto, bastante preocupantes, porque houve dois aspectos que nós defendemos desde sempre. Por um lado, que todo o tempo de serviço seja de facto reconhecido e que seja considerado para efeitos de posicionamento na carreira. Por outro lado, que a graduação profissional seja o mecanismo, efetivamente, em termos de procedimentos concursais para a colocação dos professores. É verdade que em diversos momentos tem havido um conjunto de legislação que não tem salvaguardado estes princípios,
municípios e, por daí, estas ultrapassagens a que os professores aludem também nesta petição. Fizeram aqui referência, e é importante, porque o facto dos professores não serem devidamente valorizados tem levado a que muitos abandonem a escola, tem levado a que muitos abandonem a educação, e que são necessários, aliás, que creio que está à vista de todos a necessidade que há de professores na escola pública. E eu parto daqui para fazer uma referência que é a falta de professores exige medidas estruturais para a resolução deste problema. E isto passa naturalmente pela valorização da profissão, pela valorização da carreira, garantia de condições de trabalho, uma perspectiva de progressão, de chegar ao topo na carreira, ou seja, a eliminação de um conjunto de injustiças que hoje persistem. E é com muita perplexidade, para não utilizar outra palavra, que verificamos que perante este problema, é que há de facto uma grande falta de professores, o Governo remete à conclusão do processo negocial da carreira docente lá para 2026 ou 2027, ou seja, quando este é um problema premente neste momento e que exige, e que estamos a ver que as medidas avulsas que têm vindo a ser adotadas não resolvem os problemas da falta de professores, e por isso coloco estas questões, de facto, da centralidade que é, de facto, a tomada de medidas que são estruturais, que são urgentes, que sabemos que é um processo negocial com os respectivos, com os sindicatos, neste caso concreto, mas que tem que ser feito, e tem que ser feito no sentido da valorização da carreira, para que efetivamente se consiga dar um passo não só para atrair professores que tenham saído e que tenham agora as condições para regressar à escola pública, mas também para que mais jovens possam optar pela profissão de professor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar também os peticionários, cuja petição é da mais justa e elementar justiça trazê-la aqui também à sociedade. Ou seja, esta questão da recuperação de tempo de serviço é um problema que paralisou as escolas no ano letivo anterior. Os professores têm vindo a lutar contra medidas que visam a empobrecer a carreira e não vem deste Governo apenas. Nós não podemos estar a escamotear um problema que não tem uma origem apenas este ano. E, portanto, quando se recupera o tempo de serviço, apenas temos que dizer que pecou por ser tardia essa recuperação. Com ela houve imensa desmotivação, abandono de vários professores de carreira também, alguns e outros que não quiseram entrar para a mesma. Portanto, o que o LIVRE sempre defendeu foi recuperar a totalidade do tempo de serviço, acabar com cotas na progressão, que tem apenas uma missão economicista, poupar dinheiro, corrigir as ultrapassagens, como vocês aqui apresentaram, e muito bem, porque com esta questão de descongelar a carreira e de recuperar tempo de serviço, houve pessoas que neste momento são perto de 50 mil professores, um bocadinho mais, não sei se, eu acho que é à volta disso, que estão na situação de recuperar, é menos, de inclusão numa medida que acaba por ser injusta, porque muitos deles foram ultrapassados nessa recuperação. Valorizar a carreira com uma revisão salarial, porque os professores têm perdido poder de compra nos últimos 20 anos. Valorizar os primeiros escalões de ingresso na profissão para atrair mais jovens, e o LIVRE trouxe essa medida ao Orçamento de Estado e foi chumbada. Ninguém quer trabalhar numa carreira tão exigente se não houver salários dignos e, portanto, é de todo justo o que estão a pedir e que esperemos que esta Comissão saiba dar a resposta à altura daquelas que são as vossas reivindicações. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Pinho. Se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo os senhores peticionários em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Com certeza que não vieram cá para nos ouvir trocar galhardetes sobre quem tem responsabilidades, quem teve, o que é que faz, o que é que não faz. Sabem disso muito bem porque é a vossa vida que está em causa. Portanto, sabem muito melhor do que qualquer um de nós. Aqui estamos para discutir o que nos pediram, que é a questão das ultrapassagens, dos reposicionamentos, das reestruturações. Para resolver essa situação é preciso agir de duas maneiras. Uma para trás, para fazer justiça
em relação àquilo que foram injustiças que foram sendo criadas em vários momentos e por aplicação de diferentes regimes. Por outro lado, fazer uma revisão do Estatuto da Carreira Docente que evite que no futuro volte a haver situações deste género. Portanto, claramente, a ação tem estas duas dimensões. Para trás, também tem dois pontos essenciais. Um, os reposicionamentos, outro, a correspondente correção salarial que acompanhe os reposicionamentos. Esse, como foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Alves, é um exercício em que o Governo é indispensável. É impossível nós, da Assembleia da República, termos a informação e conseguirmos coligir toda a informação para podermos podemos fazer até a lei ou a recomendação no sentido de enquadrar, mas depois é preciso que o Governo promova todo este trabalho da parte do Grupo Parlamentar do CDS. Obviamente que não fugimos à responsabilidade, apoiamos o Governo e, portanto, a responsabilidade é nossa. Não vale a pena aqui estar a fugir a isso. Depois, também há um papel importante do Governo relativamente ao futuro, porque a questão da revisão do Estatuto tem que ser construída em diálogo com os representantes e, portanto, com todas as estruturas que representam os professores, no sentido de fazer essa revisão. O que posso dizer da parte do nosso grupo parlamentar é que, dentro da lógica de apoio ao Governo, temos muito claro, como vos disse, o que é que está em causa, temos muito claro também quem é que pode fazer o quê, e estaremos, enquanto grupo parlamentar, ou com a iniciativa de recomendar isso ao Governo, ou com a iniciativa de apoiar o Governo na solução que este venha a aplicar, de sermos consequentes. E, portanto, o compromisso muito transparente é este, a responsabilidade é nossa, o que é preciso fazer é isto, e por isso seremos julgados. Obrigada, Sr. Deputado. Damos então a palavra ao Partido Iniciativa Liberal, não está ainda presente, há várias reuniões a decorrer em simultâneo, portanto eu dava então a palavra aos senhores peticionários para responderem, Sim, então o Sr. Professor José Joaquim Pereira da Silva vai iniciar, faça favor. Portanto, eu queria agradecer, de facto, a boa vontade de todos e terem reconhecido e mostrarem, de facto, vontade em resolver o problema. Agora, este problema tem que ser resolvido de forma célere e urgente, porque senão não terá efeitos. Nós já estamos quase todos com idade acima dos 50, nos 60 já, e de facto, ou resolvemos isto agora, e não podemos adiar muito, Sr. Deputado. Portanto, nós queríamos que a revisão do Estatuto da Carreira Docente fosse o mais célere possível, estar de facto já concluída em 2025, de forma a produzir efeitos em 2026, porque caso contrário, portanto, o impacto será muito, muito reduzido. E agora daria a palavra, portanto, às minhas colegas para responderem a algumas questões. Luísa Amaral. Então, Luísa Amaral, faça favor. Boa tarde, obrigada, grata por nos receberem. Eu creio que o meu colega Zé já disse o essencial e também já disse a urgência, já que afirmou a urgência de tratar dessa situação. Eu estava aqui, pronto, a ouvir-vos atentamente, estamos todos e percebemos a vossa boa vontade e ouvindo ali o Sr. Deputado Pedro Alves e até o Sr. Deputado João Almeida do CDS-PP, nós temos visto realmente da parte do Ministério, deste Ministro da Educação, um sinal de abertura, de vontade de dialogar e de ir ao encontro realmente do reconhecimento e da valorização da carreira, que inclusive o Sr. Deputado Pedro Alves falou. Contudo, tenho ouvido constantemente falar na lógica do ECD. Nós sabemos que o Estatuto da Carreira Docente vai ser revisto agora efetivamente. Mas tal como aconteceu em 2018, que saiu a portaria e portanto, nós não fomos posicionados, tal como aconteceu noutras situações que nunca fomos posicionados, e nos vários estatutos da carreira docente fomos perdendo tempo e nunca fomos... Era importante que agora, antes desta revisão, fôssemos posicionados no sítio certo, em função do tempo de serviço que já temos. Porque deu-se o primeiro descongelamento em 2018, sai a portaria 119 de 2018, a dizer, e passo a citar, que os senhores deputados saberão, obviamente, mas diz, atendendo que há que promover o reposicionamento já na altura chamava na portaria o reposicionamento dos docentes que ingressaram, mas depois entre 2011 e 2017, e ficaram todos os, e estamos aqui nós que somos 92,
não é? De 93, e, portanto, não fomos contemplados. Nessa altura, não se contabilizou o tempo de serviço. Por essa altura, houve o primeiro descongelamento, os tais 2 anos, 9 meses e 18 dias. E, portanto, todos descongelamos, uns bem reposicionados na carreira, outros não. O que é que vai acontecer agora? Se mudar o Estatuto da Carreira Docente, eventualmente os escalões, os índices, se não nos posicionarem no sítio certo, continuará a haver ultrapassagens. Aliás, essa portaria continua a provocar ultrapassagens e efeitos. Ainda esta semana, num grupo onde nós estamos 1000 e tal pessoas nesta situação, há colegas que vincularam recentemente, pela vinculação dinâmica, pela norma travão, com 20 e 24 anos. Os colegas, ainda usufruindo desta portaria, o que é que está a acontecer? Eles são posicionados imediatamente no 2º escalão, mas têm tempo de serviço para ser posicionados até ao 6º. Como a portaria prevê condições especiais, estes colegas têm que cumprir o requisito de observação de aulas, que é obrigatório no 2º e no 4º escalão, fazem-no, requerem-no em simultâneo, não passam sequer pela SAD, porque é feito de forma sequencial. O colega é vinculado no 2º escalão, passa de imediato assim que termina a observação de aulas dos 2 escalões, 3º, 4º, 5º, 6º. Temos esse colega com 20, 22, 24 anos no 6º escalão, ao pé de mim e de outros colegas com 33 anos e 32 no 6º escalão. Não é preciso sermos exímios em matemática para percebermos que qualquer coisa está aqui muito errado. Não é preciso sermos exímios. Eu percebo que há boa vontade do Governo, mas antes do Estatuto da Carreira Docente, e nós temos também, embora não estejamos vinculados a nenhum sindicato, apelado aos sindicatos, que deve regularizar-se esta situação. Se querem valorizar a carreira, vamos lá ver, está tudo muito centrado no problema da falta de professores. Efetivamente é um grande problema, preocupa-nos a nós, até que nós também somos pais e temos filhos nas escolas. Não é? O meu filho neste momento já está no ensino superior, mas também teve falta de professores, também nos preocupa isso. Nós vemos isso de todas as perspectivas. Mas, se calhar, temos que pensar o que é que levou a esse problema e não podemos estar a pôr placebos e a meter 62 colegas reformados, 100 e poucos colegas sem formação científica nem pedagógica. Temos que ir à raiz do problema. Temos que ver o que é que está por trás de uma tamanha falta de professores. E são imensos problemas. O que nos traz aqui é só um de muitos, que são as ultrapassagens. E está na altura, senhores deputados, por favor, estaremos muito atentos na apresentação da petição em plenário às vossas posições, às posições das diferentes bancadas parlamentares, porque não vamos deixar esquecer este assunto. Não vamos. Eu não posso estar com 33 anos e, quando eu digo eu, estou a falar em nome de milhares de colegas que, à época, em 2018, eram 56 mil mal posicionados e 11 mil bem posicionados, não podemos deixar que isto continue a acontecer. Eu não posso estar com 33 anos ao pé de um colega que está com 20. Eles estão bem posicionados. Corretíssimo. Nós não queremos, eles é que estão bem, mas queremos que isso seja extensível a todos. Deixem só dizer-vos uma frase muito pouco formal, mas que eu vi há dias na sala de professores. Eu ainda gosto muito de ensinar, mas já não gosto de ser professora. Com tudo o que isso implica. Eu revi-me nessa frase. Porque nós entramos na sala de aula e damos o melhor pelos nossos alunos e gostamos muito do que fazemos, temos paixão pelo que fazemos. É o espírito de missão, mas não somos missionários. E quando saímos da sala de aula, vemos a nossa carreira. Assim, nós não temos uma carreira, temos várias carreiras. Temos várias carreiras. Nós temos um colega com 20, 24 anos no 4º escalão, temos um com 20, 24 anos no 6º, estamos nós com 32, 33 no 6º, a meio de uma carreira. Nunca mais lá chegamos ao topo da carreira. E isto nada tem a ver com a recuperação de tempo de serviço. São 34 anos. Isto é fora a recuperação de tempo de serviço. Nós agora fomos recuperar, estamos a recuperar paulatinamente, mas continuamos sem estar devidamente posicionados. Pronto, apelo-vos, por favor, tenham isso em atenção. Estamos aqui de coração aberto, de forma transparente. Não podemos continuar com esta questão por resolver. E não vamos parar, efetivamente. Recorreremos a todo lado e, se for preciso, desculpem a frontalidade, voltaremos às ruas. Porque não pode ser. Neste momento só temos o reposicionamento de tempo de serviço, que sabemos que está pronto a ser feito, devagar e com alguns problemas. E mais nada, no momento temos uma mão cheia de nada. Está bem? Agradeço, peço desculpa por ter-me inflamado um bocadinho, mas eu sou assim uma pessoa emotiva e pronto. E tinha muito mais para vos dizer, mas o tempo urge. Peço desculpa. Obrigada. A senhora professora Teresa Noronha Castro, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigada por nos terem recebido e pelo acolhimento que nos estão a dar. Em primeiro lugar, a Luísa estava a dizer
32, pois eu tenho 39 anos de serviço e não estou no topo da carreira. Nunca estive presa em cotas, mas estou neste momento a passar para o 9º escalão e já deveria estar no 7º há muito tempo. No 10º há muito tempo. Portanto, eu fui logo injustiçada, eu como muitos, por estas sucessivas leis que nos foram sendo oferecidas na mudança da nossa carreira. Folgo em saber que todos estão com intenções e receptivos, mas deixem-me dizer também, senhores deputados, que na realidade não percebo às vezes, a boa vontade é tanta, mas quando chegam às votações as coisas empatam. Portanto, na realidade, às vezes há aqui um desfazamento entre a boa vontade e aquilo que na prática se faz. Na realidade, isto mais para o Partido Socialista e até Bloco de Esquerda, os docentes foram altamente prejudicados pelos governos do Partido Socialista e a senhora deputada Joana Mortágua, com a geringonça que a senhora acompanhou e votou várias vezes contra as propostas que eram feitas para os docentes. Portanto, na realidade, sim, e há muito tempo, peço desculpa, não ouço falar realmente dos docentes. Na realidade, foi feito um desinvestimento na educação muito grande, em números. Em 2010 foram investidos 8.900.000 euros na educação. Esse decréscimo imediato no ano a seguir para 7 milhões, houve ali um bocadinho elevado e voltou a descer, rondam e têm rondado durante até 2020 sempre nos 7 milhões. Ora, se passados 14 anos temos um investimento que não é ainda o que foi investido em 2010, pois obviamente que aquilo que pode acontecer é o que está à vista, não é verdade? Porque, obviamente, sem dinheiro nada se faz, sem investimento muito menos. E esse desinvestimento foi notório e conduziu ao que conduziu. E nós estamos cansados, estamos esgotados, mas não desistimos e vamos continuar na nossa luta, vamos ficar à espera desta nossa defesa das ultrapassagens, porque na realidade elas foram muitas, as sucessivas mudanças legislativas conduziram todas a injustiças e algumas, nomeadamente o 270, em que muda apenas o número de anos dos primeiros escalões. Estávamos congelados na progressão, mas não estávamos congelados no reposicionamento. Portanto, todos os docentes nessa altura teriam que ter sido reposicionados de acordo com o novo estatuto, que os 3 primeiros escalões passaram a ter 4 anos e não 5. Logo aí, são 3 anos que todos os docentes ficaram a menos. Portanto, nas sucessivas, e até no próprio acelerador de carreiras, quando me fala no 74, esse próprio acelerador não foi para todos os docentes, foi para alguns. E tenho aqui ao meu lado quem não foi e não usufruiu de. Portanto, ao lado esquerdo e ao lado direito. Portanto, em todas elas há sempre um se. Um se, um se, um se, um se. Nunca é para todos. Ora, o princípio da Constituição da República Portuguesa de salário igual para trabalho igual é ferido constantemente nas sucessivas alterações legislativas. Por isso, muito mais haveria para dizer, como sempre, mas o tempo, como sabemos, é este. Eu apelo a todos que, depois de as bonitas palavras que ouvimos e que nos acolheram, que, quando chegarem ao plenário, se lembrem das palavras que hoje disseram. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Só dispõe de mais um minuto. O professor João Carlos Almeida. Sr. Presidente. Era isso? Sr. Presidente, eu queria fazer só um ponto de ordem. Só para pedir uma distribuição, se for possível. Posso fazer a distribuição e nós fazemos chegar por e-mail. Mas é só dizer o que é que vou pedir para distribuir, só para esclarecer. É porque eu já tive esta conversa com muitos professores e sei que em algum momento se disse coisas que não eram verdade e, portanto, eu já estou habituada a distribuir esta notícia. É uma notícia
que diz que, depois de aprovar na especialidade, PSD e CDS mudaram o sentido de voto e juntaram-se ao Partido Socialista para chumbar a contagem integral do tempo de serviço dos professores proposta pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. É uma notícia que explica muito bem o que é que aconteceu nas votações e que eu vou pedir para distribuir aos peticionários, assim como todas as votações que foram feitas entretanto. Muito obrigada. Então, os peticionários, sim, 2019. Só um bocadinho. Os peticionários dispunham ainda de 3 minutos e 1 segundo, portanto, neste momento dispõem de mais 1 minuto para concluir a apresentação. É o professor João Almeida. Faça o favor, senhor professor. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Educação, doutora Manuel Tender, estimados deputados, senhoras e senhores. É indiscutível lutar pela justiça dos professores. É lutar pelo futuro da educação em Portugal. Esta petição representa o grito da classe que durante décadas carrega múltiplos erros, injustiças, adiamentos e promessas vazias. Remeter para a revisão do Estatuto da Carreira Docente daqui a 3 ou 4 anos é perpetuar o problema. Ignorar a urgência que se impõe. Não nos iludamos. Cada ano que passa sem ação e o rumo para o colapso, professores indignados e exaustos abandonam a profissão, jovens afastam-se da vocação e recusam-se a ingressar num sistema que desvaloriza. Lembrem-se, estivemos aqui a lutar não apenas pelos professores, mas pelo futuro do país. Não só pela justiça, mas pela sobrevivência do sistema educativo. A nossa voz ecoa pelos milhares de alunos e famílias que dependem de vós. Se um dia não houver professores, a história irá julgar, não pelas palavras, mas pela inação. A responsabilidade é vossa, o país espera por vós a coragem de fazer o que é justo. Não esquecemos, não esqueçamos. Agir é agora. Muito obrigada. Agradeço as vossas exposições, a resposta aos pedidos de esclarecimento dos senhores deputados. Como constatamos todos, houve aqui um grande consenso em torno daquilo que nos pedem e, se é uma questão de justiça, que se faça justiça e que nós estejamos à altura daquilo que é a nossa missão e consigamos resolver esta injustiça que vem aqui reclamar. Muito obrigada. Muito obrigada.